falando sobre o equilíbrio entre o fruto e os dons. Você lembra disso? Começamos no domingo passado, já é uma continuação daquilo que já vem sendo falado, né, dentro do mês de junho. O pastor Ricardo e o Fabiano falaram sobre os dons redentivos e nós estamos dando continuidade numa mesma linha, né, para crescimento nosso. E nos próximos 2 domingos, o pastor Samuel vai continuar também dentro do mesmo assunto. Só queria mostrar aqui algo, então na semana passada eu mostrei isso. Os irmãos já me entregaram, você vê que ficou bem equilibrado aí, né? Os dons redentivos, doador, misericordioso, profeta, servo e o mestre um pouquinho acima. Estou falando das pessoas que já me entregaram. E aí agora, como alguns outros já entregaram também, esses que eu devolvi agora, já deu uma mexidinha. O misericordioso já é um número maior de pessoas. Eu acho isso muito ótimo, porque nós vamos entendendo aí, mapeando como estamos, né? Quais são as habilidades que Deus tem nos dado para trabalharmos. Amém? E é importante sabermos isso porque nós vamos trabalhando as pessoas dentro daquilo que elas são habilitadas a fazer. Ninguém vai insistir que você profetize, sendo que você, na verdade, é um encorajador. Ninguém vai insistir que você lidere, se você não é apto a isso. E você tem uma habilidade maior em ensinar ou em servir. Então eu creio que essa é um mapa muito interessante para nos ajudar a mapear aonde nós estamos, tá bom? Achei interessante isso aqui, que eu vi no celular de alguém. É uma figura de Jesus e ele está falando assim, acho que vem bem ao encontro daquilo que nós estamos falando, né? Jesus falando para uma pessoa, eu te chamei para ser sal, mas você não precisa ser grosso. Fazendo uma alusão aí, ó. Tem gente que é sal grosso, né? Já que é para ser sal, eu quero ser do grosso, então. Podemos ser sal refinado, né? Muito bem. E uma outra, o Gilmar me mandou isso hoje, eu creio que também tem a ver com aquilo que nós estamos falando. Os dons vêm de Deus e os resultados vêm da dedicação humana, os resultados daquilo que a gente vê. Mas nenhuma dessas duas coisas pode medir o fruto do Espírito na nossa vida. Nem a pessoa que se esforça muito e nem a pessoa que está cheia de dons significa que ela está manifestando o fruto em sua vida. E às vezes nós estamos considerando mais as duas primeiras do que a última. É óbvio que, e é sobre isso que nós começamos a falar no domingo passado, né? É óbvio que os dons são ferramentas maravilhosas, importantes e necessárias para a igreja. Sempre foram, desde a época da primeira igreja lá de Atos. E não deixam de ser agora. Mas não adianta nós ficarmos só preocupados com os dons, e você deve se lembrar que nós falamos na semana passada a respeito da igreja de Coríntio, que eles tinham muitos dons. Na verdade, a Bíblia diz que eles eram uma igreja que tinham todos, né, os 9 dons lá da carta de Coríntios, que Paulo falou, mas Paulo ainda os chamou de meninos, crianças, precisavam crescer. Então, não tem a ver, ou não significa que uma pessoa que está cheia de dons, ela manifesta na sua vida o fruto do Espírito. E qual é mais importante? Todos são. É importante nós buscarmos os dons, e Paulo nos incentiva a isso, buscar com zelo os melhores dons, mas é muito importante que nós manifestemos na nossa vida o fruto do Espírito. E esse fruto nós vamos continuar falando hoje. Como que ele vem? Como que nós podemos buscá-lo? O que nós precisamos fazer para desenvolvê-lo? Então, mas eu gostaria de fazer uma pequena recapitulação daquilo que nós falamos na semana passada, principalmente naquilo que diz respeito ao Espírito, que quando nós nascemos de novo. Mas antes disso, vamos orar, amém?
Pai, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Obrigado por essa manhã tão especial, obrigado por todos os irmãos que estão aqui, pela tua igreja reunida neste lugar, e não só aqui, mas em tantos outros lugares onde a sua igreja se reúne, Pai. Nós somos uma parte do teu corpo e temos consciência disso e nós queremos crescer. Assim como nós sabemos que outros irmãos nossos estão crescendo também aonde eles se reúnem. Nós te agradecemos por isso, Senhor, por tantos lugares nascendo e lugares sendo estabelecidos para pregação e ensino da tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Tua palavra tem chegado aos lugares, a luz da tua palavra, a luz do evangelho tem chegado às pessoas e tem trazido crescimento, cura, transformação. E é isso que nós te agradecemos, Senhor, pelo teu Espírito Santo habitando dentro de nós, dentro de cada um que faz parte da tua igreja, Senhor, fazendo com que todos nós possamos crescer e em cumprimento da tua palavra, crendo que até que todos nós possamos chegar à estatura de varão perfeito. Esse é o nosso objetivo, Senhor. Nós não queremos vir aqui apenas para cumprir tabela, para bater cartão, para mostrar ao nosso líder que nós estamos na igreja, mas nós queremos vir aqui para sermos pessoas melhores em todas as áreas de nossas vidas, Senhor. É isso que nós queremos. Queremos melhorar, queremos ser parecidos contigo cada dia mais, Pai. É isso que nós te agradecemos, te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Eu vou voltar aqui na figura que nós falamos semana passada, só para ficar bem claro. Então a Bíblia diz lá em Gênesis que o homem ele foi criado dessa maneira: corpo, alma e espírito, espírito, alma e corpo. Esse era o homem à imagem de Deus, né? Quando Deus, falando lá entre ele, o Filho e o Espírito Santo, diz: façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então Deus fez assim o homem trino, não é? Tendo 3 partes aí. Mas infelizmente o homem pecou. E quando o homem pecou, Adão, a Bíblia diz que ele morreu. E nós entendemos pela palavra que ele não morreu fisicamente, mas ele morreu espiritualmente. Quando ele morreu, então, ele passou a ser dominado praticamente 100% pela sua carne, pelas suas vontades, aquilo que são os seus desejos. E a alma, ela tem a inclinação de o que manda, fazer a vontade daquele que manda. E nesse caso, um homem que não nasceu de novo ainda, ele está 100% comandado por suas vontades, por seus desejos, pelo seu corpo. E é por isso que nós temos visto como as pessoas têm cada vez mais crescido em suas abominações, vamos chamar assim, porque dentro daquilo que nós entendemos como princípio da palavra de Deus, a maioria das coisas que as pessoas têm feito no mundo é contrário ao que a palavra de Deus diz. O diabo ele tem se esforçado muito em fazer com que o homem consiga deturpar a imagem daquilo que Deus planejou para o homem. É só nós olharmos para a questão da sexualidade, como tem sido deturpado, como as pessoas estão confusas. Cada vez aparece uma letra nova na sigla dos LGBT, é S, é Q, é tal. Você nem sabe o que significa tanta sigla, porque as pessoas estão confusas em relação àquilo que elas são, né? E, obviamente, que isso é uma estratégia, infelizmente, nós sabemos, do nosso inimigo para deturpar a imagem do homem. Eu creio que nós, como igreja, temos que estar preparados para ajudar essas pessoas, né? Não temos que ser apenas críticos, apontarmos o dedo e sermos aqueles que, você vai para o inferno. Não, deve existir, porque dentro do fruto do Espírito, o primeiro dele, Paulo coloca como mais importante, é o amor. Então, se nós não amarmos essas pessoas, nós nunca vamos conseguir alcançá-las
para falar do amor de Cristo. Então tenha cuidado, você que talvez conheça pessoas que estão passando por essa situação ou que estão nessa condição, não as julgue, mas tente mostrar a elas, através de suas atitudes e das palavras que você pode dizer, o amor de Cristo, e não a crítica. Não é? Essas pessoas já estão, em sua maioria, sendo muito julgadas. Então elas já estão armadas e feridas e preparadas para te rebater, ou para rebater a qualquer um que chegue a elas. Então não adianta você querer ser mais um a rebater, a criticar, a argumentar. Por mais que você saiba textos e palavras maravilhosas com argumentos a respeito disso, não é disso que ela precisa. Ela precisa ser amada, compreendida, e o Espírito Santo é quem vai convencê-la. Não adianta você querer convencer, não adianta você ou eu, né, com o nosso entendimento, com a palavra, com o estudo, querer argumentar para convencer essa pessoa. Só o Espírito Santo pode convencê-la. Então nós temos que dar testemunho do fruto do Espírito dentro de nós, amém? Não adianta você querer brigar, porque não é pela força do seu braço ou do seu intelecto. Mas essa obra é uma obra que Deus é quem vai fazer na vida dessas pessoas, assim como Ele fez na sua e na minha e está fazendo. Porque nós estamos entendendo pela palavra que se algum de nós aqui já estivesse perfeito, talvez aqui nem estaria mais, não é? Então, quando o homem nasceu de novo, cumpriu aquilo que Jesus explicou a Nicodemos, o seu espírito é recriado, o seu espírito nasce. E quando o seu espírito nasce, o que ele precisa? De alimento para crescer. Não pode ficar tanto tempo do mesmo tamanho, porque não é saudável, não é salutar que, comparando o nosso espírito nascido de novo com uma criança, não é saudável que uma criança nasça e fique do tamanho de bebê durante toda a sua vida. Nenhum de nós, como pai, aceitaria ou entenderia como normal uma situação dessa. Se você vê uma criança que não cresce, logo você vai tentar identificar que há algum problema ali. Então, se nós nascemos de novo no nosso espírito e não crescemos, eu lhe digo também, há alguma coisa errada. E se você percebe que não tem crescido, você precisa se esforçar para identificar quais são os problemas. Aí você fala, mas como que eu vou fazer? Vou no médico? Pode ser, mas qual médico? O cirurgião lá, o clínico geral? Não adianta, ele não vai conseguir te ajudar. Você tem que ir, primeiramente, ao médico dos médicos, né? O Espírito Santo habita em você e você tem que orar para que Ele te mostre quais são as coisas que você está fazendo que ainda precisam mudar. E você tem pessoas que são, eu não vou dizer que essas pessoas são médicas, porque o médico é o Senhor, mas Ele usa pessoas, podemos dar o nome de que a essas pessoas? São ministros, né? Eu não vou dizer aqui que são enfermeiros, porque não sei se a analogia cabe, mas são pessoas que estão aqui, né, na igreja, pessoas já instruídas que podem te ajudar. Então, se você não está conseguindo crescer, peça ajuda. Alguém vai lhe falar assim, irmão, você está precisando tomar uma vitamina espiritual. E vai bater lá no liquidificador e vai te dar para você tomar. Talvez não seja bom, porque a vitamina que faz crescer normalmente é amarga, não é assim? Eu me lembro que minha avó fazia a gente tomar uma vitamina verde chamada erva de Santa Maria. Eu não sei se é da Santa Maria, mas eu sei que dava lá no nosso quintal. E tem outro nome, não tem? Como que é o nome? Mastruz. É isso aí. Então, mastruz, ou se você conhece como erva de Santa Maria, é isso aí. Não é nada doce, é super amarga, ruim, mas segundo minha avó, fazia crescer, né? Então nada que é para crescer é bom. Alguém já tomou aqui óleo de fígado de bacalhau? Aquilo serve para quê? Diz que é bom, mas é ruim, não é? Vitamina, irmão. Tudo que é vitamina normalmente é ruim, né? A única coisa boa que a gente tomava era biotônico Fontoura com alguma coisa lá que adoçava, leite condensado, mas
Bom é tomar coisa. Então, quando você vier pedir ajuda para alguém, esteja disposto a ouvir coisas que talvez não vão te agradar. Porque aquilo que vai te fazer crescer não é o que te agrada. A mesma avó que me dava aí erva de Santa Maria, ela falava, o que arde cura. Né? Sua avó também provavelmente falava isso. Então, coisas que curam são coisas que ardem, coisas que fazem mal. Tem gosto ruim, desculpa, né? Coisa que faz mal não tem muita... Não está errado. Então, são coisas que curam, remédios, são coisas que ao nosso paladar não parecem ser tão boas. Então, se você quer ouvir coisas que vão te fazer crescer, serão palavras que provavelmente não serão gostosas de ouvir. Mas nós precisamos ouvir. Amém? Porque a fé vem pelo ouvir e o crescimento também. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, abra sua Bíblia, por favor. Lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1, para nós iniciarmos. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1. Diz assim, melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Mas eu queria pegar a parte A do versículo. Ele diz, melhor é a boa fama do que o melhor unguento. Eu fui em outras versões para ver se isso estava falando o melhor unguento de unção, mas em outras versões não me deu essa base. Ele fala melhor é a boa fama do que o bolso com dinheiro. Então ele está falando aqui que às vezes não está comparando. Eu estou falando isso porque eu já vi algumas pessoas comparando esse texto, falando que a boa fama é melhor do que a unção. E não é isso. Ele está falando aqui, melhor é você ter o nome limpo do que estar com aparentemente cheio da grana, abastado. Então, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós queremos para a nossa vida. Nós queremos demonstrar algo ou nós queremos ser algo? Tem pessoas que se esforçam, às vezes, para ter um carro aparentemente muito legal e uma roupa bacana e uma casa jóia, então, para mostrar uma vida tranquila e, na verdade, está com o nome sujo. É isso que ele quer dizer aqui. Você está cheio de dívida, não consegue sair delas, porque você se esforça em criar uma aparência de vida boa, mas, na verdade, você não a tem. Seria uma ostentação, exatamente. E a Bíblia está dizendo aqui que é melhor você e eu cuidarmos do nosso nome do que queremos demonstrar alguma coisa que nós não somos. E eu creio que isso se encaixa também à questão daquilo que nós estamos falando. É melhor você e eu estarmos mais preocupados, olhando aqui para a circunstância de igreja. É melhor nós estarmos mais preocupados com o nosso testemunho do que demonstrarmos coisas que não refletem aquilo que nós somos. Às vezes tem pessoas trabalhando demais, fazendo coisas maravilhosas, pregando, ministrando, manifestando dons. Só que quando você chega perto dessa pessoa e vai conviver com ela no dia a dia, você percebe que o seu dia a dia não manifesta aquilo que ela manifesta no púlpito. Então não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que eu use, como nós acabamos de ver no texto aqui, né? A vontade de Deus não é que eu use os meus talentos ou o resultado da dedicação minha para demonstrar algo que na verdade não é aquilo que eu sou. Mesmo porque uma pessoa já me disse o seguinte, quando eu estou cometendo alguma falha, quando eu estou em pecado e eu subo aqui para ministrar a palavra, ao invés de eu trazer bênção para quem me ouve, eu trago confusão.
Então nós que subimos aqui nesse púlpito, nós que ministramos alguém, seja aqui, ou seja num culto caseiro, ou seja na ministração do louvor, ou seja numa ministração do louvor em alguma casa, ou seja para direcionar-lhe alguma palavra, tenha cuidado com a sua vida, porque você vai dar conta disso a Deus. Se nós estamos ensinando pessoas a fazer algo e na prática nós não estamos fazendo, ou estamos tendo uma vida dupla, né? Aqui uma e fora daqui outra, nós estamos trazendo confusão a quem ouve e Deus vai cobrar isso de nós. Não é justo que nós façamos isso. Nós precisamos manifestar aqui, aí ou em qualquer lugar que você esteja, de fato, o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, ele tem a ver com crescimento. E é por isso que nós precisamos crescer. Vamos abrir lá em Mateus 13, para ver como Jesus falou a respeito disso, através dessa parábola. A Bíblia diz aí, né, Jesus falando e explicando a parábola do semeador. Vou ler a primeira parte e depois nós vamos nos versículos onde Jesus explica cada trecho. Versículo 1 diz assim: Tendo Jesus, estou em Mateus capítulo 13, versículo 1. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí depois, no versículo 19, ele começa a explicar cada um desses pontos. No versículo 18 ele diz assim: Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Versículo 19: Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Vamos tentar entender aqui que característica é essa, que perfil de pessoa é esse. É provável que alguém que esteja na igreja há muito tempo ou há pouco tempo, isso não dá para falar assim, isso só vai acontecer com quem está na igreja há 6 meses, ou isso só vai acontecer com quem está na igreja há 40 anos, ou isso não vai acontecer com quem está na igreja há 40 anos. Não é. Infelizmente, não é. Porque ele está falando aqui que quando nós não entendemos a palavra, o maligno rouba ela do nosso coração. Então, a pessoa que não compreende aquilo que está sendo ministrado aqui, ela está vulnerável, ou ela está fácil de ter a palavra roubada. O que significa isso? Que ele vai ficar ouvindo a mesma coisa e nunca vai crescer, nunca vai amadurecer. Por quê? Jesus está falando aqui a respeito de uma parábola do semeador. E fica muito fácil para nós entendermos que alguém que semeia, ele quer colher o quê? Fruto. Então nós estamos falando a respeito de fruto. Mas alguém que toda vez não entende a palavra e a palavra lhe é roubada, a Bíblia está dizendo que ele não vai dar fruto nunca. Porque nunca vai dar certo aquilo que ele está ouvindo para que ele cresça. Você está ouvindo bem? É isso aí. Pois não, irmã, a senhora falou alguma coisa? Está ruim? Então tá bom, vamos lá. Se estiver ruim, você fala que eu troco aqui, tá bom? Mas o que acontece? Essa pessoa não absorve. Isso não está ligado ao tempo de igreja. Você pode ficar na igreja 100 anos.
Se você não compreende a palavra, não adianta. Aí você pergunta, mas o que eu faço então para entender quando alguém ministra a palavra e eu não entendo? Ouça de novo. Mas se eu não entender, pergunte. Mas se eu não entender, pergunte de novo. Vá ao ministro. Todos os que ministram aqui têm a obrigação moral, obviamente que ninguém tem obrigação a fazer isso legalmente, mas moralmente nós temos a obrigação de lhe explicar o que nós estamos falando aqui. Então, se você não compreender, alguém falou aqui uma palavra que você não entendeu, não ficou claro, vá atrás dessa pessoa, seja igual àquela mulher que Jesus também falou que era importuna. Porque Jesus falou, ela só conseguiu receber o que ela precisava receber de tanto importunar. Às vezes você fica acomodado em, eu não entendi, mas tudo bem, né? Já faz 30 anos que eu não entendo. Isso é horrível. Isso não é bom, nem para você, nem para a igreja toda. Porque é importante que todos nós entendamos. De repente você está aqui e você fala, mas eu tenho dificuldade. Irmãos, não é desculpa. Porque tem pessoas que entraram aqui que não sabiam ler. E hoje leem. E não foram na escola, aprenderam a ler através da palavra. Então, que desculpa haveria pela dificuldade? Meu pai, quando ele começou a ler aqui no culto caseiro, meu Deus, até a gente falava, tá bom pai, deixa o outro ler. Porque ele lia, tinha dificuldade, mas ele não foi para a escola, ele foi ler na igreja a Bíblia e foi aprendendo, melhorando a sua leitura e o seu entendimento. Então, nós sabemos que há palavras que são difíceis. Pedro falou assim, olha, lá na carta de Pedro ele fala, Paulo falou palavras muito difíceis em todas as suas cartas, difíceis de compreender. Mas significa que Pedro não entendeu? Não, ele foi estudar para entender, foi humilde. E Pedro poderia falar assim, não, Paulo nem andou com Jesus, vai querer me ensinar. Mas não, ele se submeteu a Paulo. Isso porque Paulo tinha dado uma bronca nele. Se você ler lá em Gálatas, Paulo dando uma bronca em Pedro, falando a respeito da postura dele. E mesmo assim Pedro se submete e depois até elogia, fala, puxa vida, Paulo falou coisas tão maravilhosas, tão difíceis de compreender, que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para compreender, de tão profundas que são. Então, não é novidade que as palavras não são, às vezes, tão simples de compreender, mas você e eu precisamos de ir atrás disso. E cada vez mais nós temos ferramentas para. Nós temos falado aqui, olha, as ministrações estão, por exemplo, no YouTube. Aí alguns dos irmãos poderiam falar assim, meu Deus, mas eu não sei que coisa é essa de YouTube. Quem é que não sabe? Todo mundo tem um celular. Quem aqui não tem um celular com WhatsApp? Quem não tem um celular com WhatsApp, levanta a mão. Só 2 irmãs. Amém. Só elas. Então, só elas têm desculpa para não conseguir acessar o YouTube. Todos nós aqui, se você tem um celular que tem o WhatsApp, ele acessa o YouTube. Você consegue pular o canal da igreja e ouvir essas ministrações. Então, enquanto você está lá fazendo tudo o que você está fazendo em casa, você pode ouvir, revisitar essas coisas para compreender, anotar, né? Então, nós precisamos entender. É saudável que eu entenda aquilo que está sendo ministrado, porque se eu não entender, a Bíblia diz, Jesus falou aqui, quem não entende, a palavra vai ser arrebatada, significa tomada do seu coração e assim você não vai dar fruto. Outro, versículo 20. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Eu coloquei aqui para traduzir uma característica, são pessoas que a raiz é rasa, né? A palavra não entra com profundidade, são aquelas pessoas que rapidinho já se, nossa, glória a Deus, como foi bom hoje, em 2 meses a pessoa está voando, quer ganhar o mundo, quer fazer obra social, quer ser profeta, quer ser pastor, quer pregar, quer ser missionário, quer ser tudo. Só que aí quando vem
uma tribulação sobre a vida dela, e nós ouvimos semana passada e aprendemos com Tiago que a tribulação é boa, porque ela vai produzir crescimento. Aí a pessoa fica ofendida e fala, nada disso que eu aprendi, que eu estava tão empolgado, é verdade. E aí ela não é perseverante e também não dá fruto. Quantas pessoas chegam na igreja, se empolgam, gritam, falam, rapidamente se destacam e depois morrem. Morre, que eu quero dizer, é espiritualmente, no ministério. Por quê? Porque não tem raiz, não persevera. São pessoas que se empolgam facilmente com tudo, né? Tudo ela se empolga e vamos fazer, vamos lá, vamos comprar, vamos vender, vamos agitar. E dura 6 meses o seu fogo, não é? Não é algo que persevera. Paulo falou, sede firmes e constantes, sempre abundantes. Então, se não for firme, é uma característica de imaturidade, é uma característica de quem não quer crescer. Então, pessoas que querem correr, fazer coisas com muito afinco, mas de repente estão desanimadas. Isso é uma característica de que não vai dar fruto, ou que infelizmente não tem dado fruto. Versículo 21, ou 22, desculpe. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. São pessoas que assimilam bem a palavra, recebem bem, mas que infelizmente não têm foco. Não conseguem separar as coisas e rapidinho são distraídas. Eu coloquei, facilmente pode ser distraída. Existem pessoas que ela absorve bem a palavra, ela retém bem, mas uma igreja nova que abre aqui perto e faz sucesso, a igreja da moda, as pessoas já são distraídas por causa disso. São pessoas que são distraídas por qualquer coisa. Uma onda nova já lhe distrai. Eu não estou falando que você não pode visitar igrejas, não. Eu estou falando que são pessoas que são distraídas e facilmente vê alguma coisa do outro lado da rua. E sabe aquelas pessoas que se empolgam sempre com a grama do vizinho? Nunca acha que a sua grama é boa? Infelizmente, pessoas assim não dão fruto, porque elas são insaciáveis. Sempre alguém tem alguma coisa melhor. Sempre alguém pode fazer melhor. O seu casamento nunca está bom, o casamento dos outros é que é joia. Aí você nunca investe no seu, porque você não acredita no seu. Não, olha, nossa, o marido daquela minha amiga, aquela irmã, aquela sim casou bem. Ela fala isso para o marido dela. Aquela sim, olha, Deus foi bom com ela. Irmão, se você ouviu isso, ela quis dizer para você que você não foi bom para ela. Aquela sim casou bem. Olha como Deus foi misericordioso com ela. Olha que recado horroroso de se passar. Né? Vai ver que Deus deu para ela porque ela também merece. Seu marido pode responder isso. Não é? Então tem que tomar cuidado com as acusações que você faz ou as afirmações. Eu estou falando também, o marido pode ser a mesma coisa, né? A gente tem que, às vezes a gente se empolga tanto com as coisas dos outros, todo mundo é bom, só dentro de casa que é ruim. Todas as igrejas são boas, só nós que é ruim. Não, irmão, não se distraia, tenha foco. Se Deus lhe deu algo, foque nisso. Foque nisso, se aprofunde nisso, não se deixe perder tempo com bobeiras que vão te fazer não crescer. Porque você vai ficar sempre raso, sempre com a raiz baixa, sempre sem crescer. Outro dia eu estava conversando com o irmão e eles começaram a mostrar nos dedos assim quantas igrejas, desde que eles se converteram, quantos ministérios eles já passaram. Eu falei, meu Deus. Em 20 anos de crente, já passou em 10 igrejas, ou seja, não ficou 2 anos em cada uma em média. Você acha que é normal isso? Aí alguém pode falar assim, você fala isso porque você está 30 na mesma. Amém. O crescimento não é pela mudança de igreja. Aliás, o nosso pastor já dizia, né, o jacaré ele pode mudar de lagoa quantas vezes ele quiser, mas ele continua jacaré. Então não adianta você ficar mudando de igreja, mudando de casamento, mudando de nada. O problema está em você, você tem que crescer.
A gente não cresce, não é por causa do que está em nosso redor, é por causa de nós mesmos. Tem gente que está no 7º casamento e é um marido melhor? Não, pelo contrário, continua sendo ruim, porque a 7ª já está querendo separar dele. O que adiantou? É melhor você ter um e fazer direitinho, ué. Não é não? É melhor você ser esposa de um marido só e ser uma boa esposa. Não ficar querendo trocar para ver se acerta. Isso não é bíblico. E com a igreja a mesma coisa. Trabalho, então, tem gente que muda de carreira todo ano. Falei, irmão, como é que está a loja? Ih, já vendi, já estou em outra. Agora eu sou vendedor. Aí daqui um ano você encontra o irmão, falei, irmão, como é que estão as vendas? Não, venda não dá nada para ninguém, não. Agora eu sou corretor de imóveis. E aí, irmão, daqui um ano, e aí, vendeu muita casa? Não, esse negócio de corretagem, meu Deus do céu, demora muito. Agora eu montei uma padaria. Então está sempre assim, né? Não persevera em nada. Como é que vai crescer? Não vai. Não se aprofunda, não tem foco. E isso a gente olha na vida espiritual também. E por último, Jesus falou no versículo 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende. Esse sim dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Irmão, se você ouvir e não compreender, e eu também, a Bíblia diz, Jesus está falando aqui, nós não vamos dar frutos. Então você que, você fala assim, mas por que nós não estamos falando lá de Efésios, que são, ou que é na verdade, a lista do fruto do Espírito? Porque não adianta a gente falar de Efésios sem falar como você consegue adquirir o fruto. Então eu estou te falando o que Jesus falou a respeito de como que eu posso desenvolver o fruto na minha vida. E há um outro texto em Efésios, eu queria que você abrisse lá, e nós vamos agora ficar um tempo nele. Efésios 4. Não adianta nós falarmos aqui, ó, você precisa ter domínio próprio, você precisa ter amor, você precisa ter longanimidade, você precisa ter benignidade. Na verdade, nós precisamos falar como fazer isso. E é isso que nós estamos tentando transmitir. A Bíblia é um mapa. O pastor Rui diz que a Bíblia é o nosso manual de vida. E eu acho ótima essa analogia. Você precisa estudar ela, irmão. E eu também. Senão nós não vamos descobrir o que fazer para que não queime quando colocar na tomada, né? Imagine você comprando um eletrodoméstico 110 e ligando no 220. Vai queimar. Mas você, eu não sabia. Está escrito aonde? No manual. Então você precisa saber aqui, puxa vida, eu não sabia que se eu fizesse isso faria mal à minha saúde. A Bíblia fala, tenha cuidado com o seu corpo, porque ele é o templo do Espírito. E cuidado, porque se alguém destruir o templo de Deus, que sois vós, a Bíblia diz, Deus o destruirá. Então, precisa vir alguém falar para nós, precisa vir um médico falar para nós que a gente tem que tomar cuidado com o nosso corpo. É bom ele alertar, mas a Bíblia já diz isso. E aí como é que você sabe que pode tomar cuidado com o seu corpo? Fazendo coisas que te fazem bem. Fumar faz bem? Não. Comer igual um boi faz bem? Não. Precisa do médico falar isso para nós? Né? Às vezes precisa. Ah, meu Deus. Essa semana eu fui no médico e a mulher falou para mim, você precisa comer salada. Eu falei, sério? Todo dia? Ela falou, todo dia. Coisas verdes, né? O prato colorido. Oh, Jesus. Oh, glória. Vamos lá. Vai comendo a verdura e dando glória a Deus. É isso aí. Efésios 4, 18 diz assim. Vamos pegando cada versículo aí de Efésios e vendo se isso é uma manifestação de imaturidade ou de maturidade, tá? Eu coloquei um I e um M aí na frente de cada frase. São características de fruto bom e falta de fruto. Versículo 18 diz assim, vamos ler o 17. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais,
Eu estou lendo Efésios capítulo 4, versículo 17. Digo isto e testifico no Senhor para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Lembrando que para a igreja de hoje, você não deveria e eu também andarmos na vaidade do nosso sentido, porque nós temos um Espírito Santo apegado junto com o Espírito novo nascido dentro de nós. Nós precisamos fazer esse Espírito crescer para que não andemos mais de acordo com a nossa vontade, aquilo que é carne. Então é isso que ele está falando aqui, não andemos mais de acordo com a vaidade do nosso sentido. Versículo 18. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles e pela dureza do seu coração. Eu fui buscar em outras versões e o entendimento desse versículo aqui, quando ele fala pela dureza do seu coração, podemos compreender como pela teimosia. Às vezes, irmãos, nós somos teimosos. Estamos na igreja, somos ensinados, alguém ministra, alguém prega. Acho que o pastor Ricardo, domingo passado, estava ministrando sobre alguém que perguntou, pastor, até quando você vai falar desse assunto? E ele falou, até que você mude, né? E o pastor disse, eu já falou isso aqui também. Alguém falou, mas até quando você vai falar de pecado? Até quando você parar de cometê-lo. E às vezes nós somos teimosos. Ah, mas eu não concordo. Ah, mas eu não creio assim. Ah, mas eu não acho. Quem falou que você tem que achar, concordar e crer assim? Você tem que crer do jeito que a Bíblia diz que é para você crer. Nós temos que crer e fazer e operar de acordo com o que a Bíblia diz. Deixa de ser teimoso, irmão. Porque a teimosia é característica de gente imatura. E você que está aí no banco pensando, que bom que essa pessoa está ouvindo isso. Não pense assim não. Porque a Bíblia diz para você, e você vai ouvir isso hoje à noite na ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então para de ficar olhando para o lado, cutucando aí teu marido e falando, está vendo, teimosão? Não. Olhe para você, criatura. Né? Nós somos teimosos. Se você é teimoso, então feche o guarda-chuva, pegue a enxada e puxe para você essa palavra. Não podemos ser teimosos, porque teimosia é uma característica de imaturo. Você quer ter, eu sou mesmo, sou muito teimoso. Então você não pode ser, irmão ou irmã. Mas eu sou assim porque, nossa, eu já estou com 120 anos, agora eu não vou mudar. Tem que mudar. Eu sei que não tem ninguém com 120 anos aqui, por isso que eu falei. Não pode ser teimoso. A Bíblia diz aqui que se você for teimoso, você não vai crescer. Então você tem que parar de teimosia. Amém? Teimosia não é uma característica de alguém crescido ou que quer crescer, alguém que tenha maturidade. Pelo contrário, imaturidade. Versículo 19. Os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Também, olhando para essa versão e para outras, o entendimento desse texto é pessoas que não têm domínio sobre sua própria vontade. O que é que nos leva a cometer pecado? Falta de domínio próprio. Domínio próprio faz parte da lista do fruto do Espírito? Faz. Por quê? Se você não tem domínio sobre o seu apetite, o que você vai fazer? A gula. Vai fazer pecado. Se você não tem domínio sobre os seus desejos sexuais, o que você vai fazer? Pecar, coisa errada. Se você não consegue ver, se você é casado, o teu desejo é para o teu cônjuge, mas você não aguenta, você vai pecar. Isso é falta de quê? Domínio. Se você não aguenta ficar com a sua boca fechada e fala demais, você vai fazer o quê? Falar coisa que não deve, vai pecar. E Tiago falou que a língua é um problema. Então, falta de quê? Domínio. Isso é uma característica de uma pessoa madura ou imatura? Imatura. Está entendendo, irmão? Amém? Vocês estão quietinhos? Não sei se está. Pois não. Muito forte. Avidez é um desejo que você pode até pensar assim, além do que eu possa suportar, mas não é. Não é além do que a gente possa suportar.
Porque a própria Bíblia diz que não vem sobre nós tentação que não seja humana, que a gente não consiga suportá-la. A gente não consegue por... que termo a gente podia usar? Safadeza. Safadeza é um bom termo? Sem vergonha esse nós. Ah, eu não consigo. Claro que consegue, irmão. É tudo plantio, não é? Se você vai se esforçando um dia de cada vez, dando passos de esforço, você consegue. Agora, analisemos uma situação, e me permitam falar disso. Vamos falar, por exemplo, da área da sexualidade. Alguém que fica se alimentando de pornografia, ele vai conseguir, ao final de um período, se controlar? Não. Por quê? Porque ele está se alimentando de um monte de coisa que está trazendo a ele, crescendo dentro dele desejos. Aí vai chegar uma hora que ele vai consumar o fato. São fantasias que a gente vai se alimentando. Então, você precisa se esforçar, fugir disso, sair disso. Se tem coisas que te levam àquele pecado que você tem dificuldade, corra delas. Não queira ser o super-homem, não, eu posso ver, porque não, irmão, corra delas. Jesus falou, se o teu olho está te dando problema, tira ele. É claro que Jesus não falou para você arrancar fisicamente o seu olho, mas ele falou, mortifique o seu olho, pare de ver coisas que te fazem mal. Nós não falamos semana passada, tem pessoas que pecam nos olhos, tem pessoas que têm problema com as mãos, tem pessoas que têm problema com a língua. Você tem que trabalhar dentro daquilo que você tem problema. E desenvolver o domínio próprio sobre essas coisas. Se você é uma pessoa nervosa, super pavio curto, não consegue se dominar, quando alguém falou alguma coisa, você já vai dar um soco na pessoa. Porque de tão nervoso que você é. Você precisa fazer o quê? Se controlar. Como? Algum exercício você tem que fazer para parar de ser esse nervosinho todo que você é. Talvez apanhar de alguém seja bom. Né? É engraçado que os nervosinhos, eles só batem, né, nas pessoas mais fracas. Marido nervoso só bate na mulher. Por que não bate no policial quando ele vai peitar você? Aí você fica todo mansinho, né? Não pode, irmão. Só é machão em algumas circunstâncias, né? Aí você encontra alguém que está armado, você vai ver se é machão mesmo. Segure aí o seu nervosismo, né? Tenha domínio, ore. Vá orar quando você ficar nervoso. Conte até 1 milhão. Né? Há um psicólogo, na verdade ele é médico, psiquiatra, o Augusto Cury, ele fala que as maiores atrocidades, né, as maiores aberrações que acontecem aí, acidentes e brigas, quando as pessoas matam uma a outra, acontecem nos primeiros entre 10 e 30 segundos daquela situação. O cara está armado, ele está no trânsito, alguém fechou, ficou nervoso, nos primeiros 30 segundos ali ele sai do carro e mata a pessoa. Aí depois alguém vem e fala, o que você fez? Ele fala, não sei onde eu estava com a cabeça, mas matei. Por quê? Porque não consegue se controlar. Então, por isso que alguém diz, né, conta até 10, conta até 20, conta até 1000, conta até quanto você quiser, irmão, mas domine o seu nervosismo. Pare de ser essa pessoa sem domínio. Versículo 23. Diz assim, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Há um texto de Romanos 12, capítulo 2, versículo 2, desculpe, que fala muito claro, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Onde é que está seu entendimento, irmão? No teu cérebro, na tua cabeça. Como é que você vai renovar o teu entendimento? Pela palavra. Jesus falou lá em João 15, eu já vos tenho limpado como? Pela palavra. Então, a maneira que nós temos de renovar, né, o que ele diz aí no versículo 23, renoveis no espírito do vosso sentido, aquele sentido que você tinha, que ia na direção da carne, você precisa renovar ele para ele começar a ir na direção do teu espírito, que está alimentado com o Espírito Santo que habita dentro dele, pela palavra.
Você precisa começar a crescer. Buscar renovação é uma característica de uma pessoa madura ou imatura? Madura. Então você que pensa assim, eu não acho que eu tenho mais nada para aprender. Sua atitude é boa? Você que pensa assim, eu sentar com essa irmã aí para aprender alguma coisa? Imagina. Eu, se conversa aí de mulher única, nossa, sou muito mais única que todas elas juntas. Bobeira, irmão. Bobeira. Esvazie o seu copo. Se você não esvaziar o copo, você nunca vai permitir com que alguém o encha. E esse alguém é o Espírito Santo. Pare com isso. Mas eu já estou tão, santa que eu não preciso mais sentar para aprender. Estou tão santo que eu não preciso mais... Imagina, eu aprender com alguém como criar filhos, eu aprender com alguém como cuidar do meu casamento, eu aprender com alguém... Por que nós temos essa dificuldade? Eu estava conversando com os meninos sexta-feira, que nós estamos fazendo um curso de hombridade, mas não homem ao máximo, se chama coragem, e a gente estava falando exatamente disso, como é importante nós prestarmos contas a alguém, para darmos a alguém a liberdade de nos corrigir. Imagina você sentando na frente de alguém, todo mês, para prestar contas sobre as suas finanças. Como que você vai melhorar? Demais. Porque a pessoa vai falar, aqui você gastou demais, aqui você comprou um negócio que você não precisava, aqui você não deu prioridade para as coisas do reino, aqui você errou, aqui você falhou, você está guardando pouco. Imagine como que nós vamos melhorar. E sobre a nossa vida espiritual? Darmos satisfação para alguém a cada 6 meses. Olha que bênção que seria. Nós precisamos disso. E você como casal e eu também, sentarmos na frente de um casal mais maduro, mais experiente do que nós, para falarmos, eu quero te contar como foi o meu casamento nesses últimos 6 meses, para você me falar se eu agi bem ou não. Faça isso. Tenha coragem de vir aqui e pedir para o pastor Disseu, deixa eu contar para o senhor e para a irmã Ruth como tem sido o nosso casamento, para vocês falarem assim, que nota o senhor nos dá. Faça isso 10 vezes, você vai melhorar demais. Provavelmente você vai começar com a nota não tão boa, porque às vezes a gente acha que a nossa nota está ótima. Outro dia a gente estava numa classe e eu falei para os irmãos, que nota que você dá no seu casamento? Nossa, a média foi 8. Um falou, eu dou 7, o outro falou, eu dou 9. Falei, caramba, só nota boa, irmãos. Que bênção, hein? Nem Salomão teve nota tão boa assim, toda a sua glória. Falei, faz um favor. Eles falaram o quê? Eu falei, chega em casa e pede a nota para tua esposa. Se continuar, semana que vem você me fala. Todo mundo repetiu de ano. Não é o importante, não é você, o que você acha. Sente na frente de outras pessoas, peça ajuda. Nós precisamos uns dos outros, nós somos uma igreja. Temos que viver como família, amém? Então você que precisa de renovação, todos nós precisamos. Você que não gosta disso, eu não me submeto a ninguém, porque o meu negócio é direto com o pai. Cuidado, isso não é uma atitude de gente madura. Gente madura se submete sim a sentar para ouvir outras pessoas. Versículos 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, buscar coisas concernentes à sua nova natureza, que fazem parte de sua nova natureza, que dizem respeito à sua nova natureza, é uma atitude de gente madura. Como é que eu posso fazer isso? Antigamente você fazia o quê à noite? Assistia novela. Agora você vai fazer o quê? Assistir novela. Não. Você pode trocar. Vai ler um livro. Vai fazer uma visita. Vá sentar ao pé de alguém que pode lhe ensinar, não é? Quem você tem buscado para te discipular? Quem você tem buscado? Você já pensou para fazer igual... Jesus falou a respeito de Marta e Maria. Uma foi cuidar dos afazeres domésticos e a outra sentou-se ao pé de Jesus para aprender. Eu acho que nós precisamos equilibrar na nossa vida e tem momentos que você precisa realmente cuidar da vida.
Mas tem momentos que você tem que sentar no pé de alguém para aprender. Você tem buscado sentar no pé de alguém para aprender? Para crescer? É assim, a atitude de gente madura é você buscar coisas que dizem respeito à sua nova natureza. Você precisa crescer, tem uma área que você não consegue melhorar. Vá atrás de quem pode te ajudar nessa área. Procure ajuda. Quantos livros você tem lido? Quantas ministrações a respeito desse assunto você tem lido? Ah, não gosto de ler. Então ouve, irmão, eu não gosto de ouvir. Então não ouça, irmão, então corra. Ah, eu não gosto de correr. Então morre. Eu não gosto de nada. Nem de morrer gosto. Você não quer nada, você quer o quê? Ficar nanico? Nós temos que crescer. Então você precisa arrumar meios de crescer. Vá atrás. Ah, mas ninguém me incentiva. Irmão, o incentivo está dentro de você. É você que tem que se auto-incentivar. Ah, mas eu estou triste. Então, vá atrás, irmão. Vá atrás. Né? Acorde cedo, tome um banho, põe a roupa limpa e vá atrás de crescer. Ah, mas eu trabalho o dia inteiro. Então, trabalhe e quando você chegar em casa, você vá atrás de crescer. Ah, mas quando eu chego, eu estou cansado. Irmão, não tenho mais argumento. Dê um jeito. Tá bom? Pois não, Odilon. Sim, isso é demonstração. Quando você se ama, você quer crescer. É isso que o Odilon está falando. E é verdade. Né? Tem que se cuidar. Se você se cuida e eu também do nosso aspecto físico, nós precisamos nos cuidar do aspecto espiritual também. Então, buscar coisas que dizem respeito à nossa nova natureza é uma atitude de gente madura, que quer crescer e quer dar fruto. Versículo 25. Pelo que deixai a mentira e falar a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Não precisa nem falar, né? Mentira é coisa de criança. Ah, não, eu conheço muita gente velha que fala mentira, mas eu estou falando do aspecto espiritual. O que é uma característica de criança? Mentir. Por quê? Porque ela quer se safar da situação. É normal. Infelizmente, faz parte da natureza pecaminosa. Então, as crianças... uma vez a gente estava em casa e eu tinha ganhado lá, nós tínhamos ganhado um enfeitezinho desse de sala. E já contei isso aqui, mas vale a pena. E a gente estava na cozinha e a gente já tinha falado, Heitor, não mexe nisso. Ele era bem mais novinho, tinha 3 anos ou 4. Heitor, não mexe nisso aqui porque quebra, é de vidro, pode quebrar. Mas sabe que criança não basta ver, tem que pôr a mão, né? E a gente falava toda vez, não põe a mão nisso porque vai cair e vai quebrar. E a gente estava lá na cozinha, daqui a pouco a gente ouviu, pá! Aquele barulho de vidro quebrando. Aí nós chegamos na sala, ele estava com a boca branca assim. Falei, o que você fez? Ele falou, não foi eu. Falei, quem foi? Ele falou, foi o William. Falei, mas o William não está aqui, o William é o primo dele que nem estava lá, morava na outra rua. Falei, mas cadê o William? Foi ele. Então assim, coitada, a criança não sabe nem mentir, né? Fala que foi o diabo. Mas não, falou que foi o William. Então, mentir é atitude de gente imatura. Então você e eu que queremos amadurecer, não podemos mais ficar mentindo. Não faz parte da nossa natureza mentir. Ah, mas foi uma mentira branca. Irmão, pode ser preta, branca, azul. Não pode mentir não, filho. Versículo 26. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Uma pessoa que se ira e concretiza a ação da ira, ela é imatura. Voltamos à questão do domínio, né? Aí você fala assim, mas eu fico irado, mas eu não manifesto, eu não concretizo, né? Eu não bato em ninguém, eu falo, Senhor, me dá paciência, porque se o Senhor me der força, eu bato mesmo. Então você se segura, só que também você não perdoa. O versículo diz, não se ponha o sol, não é isso que diz? Sobre a vossa ira. Sabe o que quer dizer? A tua ira tem que durar só hoje.
para você dizer que você se irou, mas não pecou. Acontece que tem gente que fica irado, não bate, só que fica um mês irado, tá certo? Não, está pecando do mesmo jeito. Então, é uma atitude de pessoas ainda não maduras, dentro desse aspecto que nós estamos falando do fruto, pessoa que fica guardando, fica brava, fica fustigando aquela coisa. Não bate ninguém, mas reclama, fala, maldiz, fica falando mal, fica uma coisa, fica se remoendo por dentro, a pessoa passa até mal, de tão nervosa que fica. Para, irmão. Se controle. A ira não é de Deus. Não vai te fazer bem, não te faz bem. Então você tem que crescer no fruto e trabalhar nessa área, para que você amadureça. Amém? Então, não fique irado por muito tempo. Obviamente, nunca manifeste, nunca concretize a sua ira. Se você se irou com seu filho, com seu marido, com a sua esposa, com seu pai, com seu vizinho, com seu chefe, não manifeste, né? Tenha cuidado. Pense, a sua ira é justa. É justa a sua ira? Às vezes nós manifestamos a nossa ira com os filhos, sabe como? Porque ele chutou a bola, caiu, bateu no vaso, quebrou o vaso. Aí você vai lá e bate no seu filho, você concretiza a sua ira. Mas eu lhe pergunto, você está batendo nele porque ele chutou a bola ou você está batendo nele porque ele quebrou o vaso? E porque sujou a cozinha que você tinha acabado de limpar, aquele vaso lindo e tal. Às vezes a gente nem... Nós estamos batendo nele por causa do vaso, por causa da TV, por causa de alguma coisa que quebrou. Aí o teu mesmo filho te conta uma mentira. Aí você fala, bonitinho, né? Criança é assim mesmo. E aceita. E você não castiga ele por causa da mentira, ou porque ele empurrou alguém, ou porque ele cometeu uma maldade, ou porque ele não quer dividir um brinquedo. Mas você castiga ele porque ele quebrou o vaso que você gosta. Ou seja, você bateu nele porque ele cometeu uma criancice, mas não o castigou quando ele faz alguma coisa que está ligada ao seu coração, que é estultícia. Qual é o jeito certo de educar? Quer saber? Você que tem filho pequeno, se inscreva aí no curso de Educação de Filhos à Maneira de Deus. Ê, glória! Seja maduro e queira sentar para aprender. Glória a Deus. Fala glória a Deus, irmão. Amém. Muito bom. Muito bem, 27. É característica de alguém maduro não dar lugar para o diabo. Porque o versículo é isso, né? Não deis lugar ao diabo. Uma pessoa madura não dá lugar para o diabo. Não fica dando brecha, não fica vacilando, não fica toda hora tropeçando. Então, 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem tem necessidade. Uma pessoa madura, ela não alimenta velhos hábitos, ela abandona. Não é porque você roubava antes, você vai continuar roubando. Não é porque você mentia antes, você vai continuar mentindo. Não é porque você matava antes, você vai continuar matando. Você tem que vir, abandonar o seu pecado e viver uma nova vida. Então, pessoas maduras, elas abandonam os velhos hábitos. Ah, mas acontece que eu estou tão acostumado. Não, corra disso. Jogue fora os seus costumes e substitua por costumes novos. 29, diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação e para que dê graça aos que a ouvem. É sinal de imaturidade pessoas que falam demais sem promover edificação. Alguém pode pensar assim, mas isso aqui está falando sobre palavrões, né? Aquelas palavras que a gente conhece sobre baixo calão. Não é sobre isso apenas. Obviamente que palavrão não promove edificação para ninguém. Mas você falar uma palavra, mesmo que não seja um palavrão, na hora errada e que não promova edificação para uma pessoa, a Bíblia diz que é palavra torpe, pecado. Não saia da sua boca nenhuma palavra que não promova edificação. Uma pessoa madura vai pensar antes de falar. Uma pessoa imatura fala. Sabe aqueles irmãos que falam assim, não, eu sou assim mesmo, eu falo a verdade mesmo. Quando eu falo, eu não aguento, eu falo na cara, irmão. E que vantagem que você está tendo de ser tão agressivo assim com as pessoas? Não equilibra, não respeita ninguém.
Precisa respeitar as pessoas. Você falaria a mesma coisa que você fala Você fala pro irmãozinho lá que você julga ele mais simples. Você falaria daquele mesmo jeito com o pastor Disseu? É engraçado as pessoas que falam na cara, mas fala só na cara de quem, coitadinho, é simplesinho, né? Por quê? Porque nós respeitamos demais uns e respeitamos de menos outros. Então o problema não está na pessoa que é o seu interlocutor, está em você que é arrogante. A ponto de pensar assim, não, com o pastor Disseu, imagina. Se o pastor Disseu parar o carro ali errado, eu ajeito para ele. Mas se o Zezinho parar o carro errado, eu furo os 4 pneus. Por quê? Trate bem todo mundo. Né? Fale palavras boas. Se você é duro, irmão, seja com todo mundo. Para você ser corrigido. Mas não queira ser seletivo. Né? Ah, não, aquele ali nossa, aquele eu falo só do jeito certo. O outro eu detono. Não. Pessoa madura, ela fala bem para todo mundo, porque a Bíblia diz aqui que na sua boca tem que sair palavras que promovem edificação para todos. Se na sua boca tem saído palavra que não promove edificação, está ruim. Versículo 30, diz assim, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, é uma característica de pessoas imaturas entristecer ao Espírito Santo. Aí alguém pode pensar assim, mas o que é isso, entristecer o Espírito Santo? Sabe o que é isso, irmão? Às vezes você que tem filho pequeno, você não se decepciona com seu filho? Fala, puxa vida, mas eu já ensinei tanto isso, já falei tanto isso para essa criança, já falei tanto isso para ele, para esse adolescente, para esse jovem, e ele de novo está incorrendo no mesmo erro. Eu creio que às vezes o Espírito fica assim também, ele se sente decepcionado conosco. Porque uma coisa que você já não precisaria mais cometer, é aquilo que o escritor aos Hebreus fala, pelo tempo você já deveria ser mestre, mas ainda eu sou obrigado a ficar te dando leite com canudo. E o Espírito Santo, eu penso que ele se sente assim às vezes. Então não entristecer ao Espírito é decepcioná-lo, é fazer coisas com que já não era mais para fazer. Isso aqui já não faz mais parte de uma pessoa madura, né? Uma criança pequena, ela derruba o copo de leite todo dia. Mas não é normal um cabra de 30 anos todo dia esbarrando e derramando leite. Tem que ser um acidente. Agora, todo dia derramar o leite? Não é um acidente, é uma constância. Então, pessoas maduras não entristecem o Espírito Santo. Porque não são como crianças que estão sempre decepcionando e voltando aos mesmos erros. Capítulo 5, versículo 6. Diz assim, ninguém vos engane com palavras. Você sabe que a Bíblia foi escrita assim, era uma carta, né? Tanto é que isso aqui é a carta de Paulo. Aí você fala assim, mas está mudando de capítulo? É o mesmo assunto, irmão. Paulo está falando da mesma coisa. Versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Sabe, é uma característica de pessoas imaturas acreditar em tudo que ouve. Criança é assim, né? Você fala para uma criança, filho, ano que vem nós vamos para a lua. Ele vai para a lua. Na cabeça dele, vamos para a lua. De fato, ele internaliza aquilo. E ele conta para as pessoas, nós vamos para a lua. Ele não entende o que você está falando, um astronauta vai para a lua. Nós, seres humanos, vamos chegar. Não, ele acha que ele, você. Sabe que tem gente na igreja que é assim? Teve uma vez, alguns anos, aqui, ele ministrou uma palavra. E estava uma benção, mas chegou uma hora que ele entrou numa viagem que eu falei, meu Deus, né, de onde ele tirou isso? Ele começou a misturar um monte de coisa lá de Gênesis e tal. Eu falei, amém, para mim, tudo bem. Aquilo que ele falou de bom, eu absorvo, aquilo que ele falou de ruim. Aí quando acabou o culto, eu estava vindo aqui, eu falei para ele, falei, irmão, cuidado com isso que você falou, tal. Várias pessoas falaram. Mas me assustou que teve uma irmã que falou, nossa, agora eu estou confusa. Eu falei, irmã do céu. Não fique confusa, não. Jogue fora isso. Uma pessoa madura, ela nem fica confusa. Irmão, se eu vier aqui falar para vocês, irmãos, olha, Deus me deu uma palavra que a gente tem que começar a fazer, vamos fumar. Vamos. Porque a gente precisa entrar numa vibe e foi o Espírito. Você precisa de alguém te falar que está errado? Não, você logo reconhece e fala, sai para lá, Satanás.
Não é? Não precisa ninguém te dar uma aula, te explicar. Você reconhece. Uma pessoa que conhece a nota verdadeira, ela quando pega uma falsa na mão, fala, é falso. Uma pessoa madura não é enganada nunca. Agora uma criança sempre está sendo enganada. Sempre, o nego vem, oferece um pirulito, pega na mão, leva embora. Agora, vai fazer isso com adulto? Não, porque maduro não é levado assim. Então, se você é uma pessoa madura, você não é facilmente enganado. Infelizmente, se você tem sido facilmente enganada por palavras bonitas, eloquentes e tal, triste notícia, você está imaturo. Tá bom? Precisamos crescer. 9. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Então, meu irmão, você que é maduro, você tem que ser bom de bondade, tá bom? Bom de fazer coisas boas. Tem que ser justo e tem que ser verdadeiro. Isso é coisa que faz parte do fruto do Espírito. Maturidade. Se você não é bom, não é justo, não é verdadeiro, você ainda está imaturo, tem que trabalhar nessas áreas aí. 16. Estamos acabando, hein? Diz assim, remindo o tempo, por quantos dias são maus. Uma pessoa que aproveita bem o tempo, isso é característica de alguém maduro. Então, irmão, vou te dar uma triste notícia. Você que fala, meu Deus, não tenho tempo para nada, não consigo fazer nada, não consigo... Nossa, quando eu vejo, já acabou o tempo e as coisas estão tudo bagunçadas, não consegui arrumar, não consegui fazer, não consegui cumprir, imaturo. Aí você fala, mas já estou tão velho e sou imaturo? Pode ser. Organize seu tempo. A Bíblia diz rima, sei lá como é. Vou falar remindo que é melhor. Eu não sei o termo, a ação, né? Então, remindo o tempo de remir, de controlar, de fazer as coisas mais organizado e mais rápido, para que você possa fazer tudo que você precisa fazer. Tem gente que quer fazer tudo e não consegue fazer nada, porque não tem tempo, falta tempo, chega atrasado em tudo, não consegue cumprir as coisas que se propõe a fazer, sempre está falhando, porque lhe falta organização. Então é característica de alguém maduro conseguir organizar o seu tempo. Criança não consegue. Criança, a gente tem que escrever. Nós colocamos lá as tarefas. Heitor, ó, tal hora, e eu escrevo assim, nominalmente mesmo. Ó, você vai acordar às 8, até 8h30 você faz isso, até às 9 você faz isso, até às 10 você faz isso, até às 11 você faz isso, e assim ele consegue cumprir. Por quê? Porque ele ainda é criança, ele não tem maturidade. Para ele, se ninguém falar nada, posso ver desenho. Aí ele fica lá, 12 horas vendo desenho. Heitor, mas tudo isso, ele fala, nem comecei. Por quê? Porque é criança, ele quer... Para ele está ótimo, né? Está fácil. É assim que funciona mesmo. Agora, pessoas maduras sabem... Vamos ver, olha que característica boa de gente madura, versículo 22. Vós mulheres, sujeitai-vos... Está certo? Sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Então, puxa vida. Andar em sujeição... é uma característica de uma mulher madura. Ah, mas eu não gosto, porque eu sou feminista. Meu corpo, minhas regras. Ô, irmão, seu corpo é templo do Espírito Santo. Nem é seu. É dele. Então, tem que andar em sujeição. Ah, mas o meu marido... Deixa eu pensar na palavra. O marido é infantil, ajude ele a crescer. Pega essa palavra, leia todo esse texto aqui com ele e comece a falar ponto a ponto. Ajude ele a crescer. Não, meu marido, é que você não conhece meu marido, pastor. Ah, se você conhecesse. Então ajude ele. Você não casou com ele? Quantos anos já que você está casada com ele? E você ainda não ajudou ele a crescer? Então, vai ver que você está com dificuldade também, né? Meu marido já tem cabelo branco. Mas cabelo branco não é sinal de envelhecimento ou de crescimento. A gente tem que crescer junto. Né? Talvez você também, irmã, não esteja tão crescida assim. Temos que nos ajudar. Né? Então é sinal de maturidade a mulher se sujeitar ao marido. E irmão, vou falar para você que é bravo porque sua mulher não se sujeita a você. Vou te contar um negócio que é fato. Todos nós temos muita facilidade em nos sujeitarmos a um bom líder, sabia? Todos nós.
O mais teimoso que exista aqui, o mais bravo, o mais nervosão, se ele for muito bem conduzido, ele tem facilidade de se sujeitar. Sabe por que a tua mulher não gosta de sujeitar você? Porque você é um péssimo líder. Desculpa, irmão, te contar isso. Mas você está liderando tudo errado sua casa. Tudo bagunçado, está tudo de ponta cabeça. Está aí meu tio que falou isso há alguns anos. Está tudo errado na sua liderança. Aí sua mulher vai ter dificuldade de sujeitar mesmo. Agora, se você for um bom líder, ela vai ter prazer em se sujeitar à sua governança. Então, é característica de uma mulher madura se sujeitar ao seu marido. Por que eu falei mulher? Porque a Bíblia está falando aqui especificamente para as mulheres. Como é característica a qualquer pessoa madura se sujeitar a uma liderança? Amém? Então você que está na igreja e fala, só falou com as mulheres. Não, irmão, se você tem dificuldade de sujeitar ao seu pastor, ao seu líder, de seja qual ministério for, você também não tem sido maduro. Mas, para não ficar só nos deveres das mulheres, versículo 23 diz assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, vós maridos, 25, vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, o marido, é característica de um marido maduro amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. De repente você chega em casa hoje e fala, tá vendo? Também, você não se sujeita a mim. Aí ela pode responder para você, também, você não é igual a Cristo? Que a Bíblia fala aqui que você tem que sujeitar o marido, porque o marido é como Cristo, né? Então, quanto mais rápido você e eu, maridos, chegarmos mais próximos da imagem de Cristo, mais rápido nós teremos mulheres sujeitas, submissas e abençoadas. Amém? É característica de um marido maduro amar a esposa. Você que não ama a sua mulher, não a valoriza, só fala coisas com ela com piadinhas depreciativas, você é uma criança, imaturo, só fala depreciando, você é a primeira pessoa a falar uma coisa negativa a respeito de sua esposa. Alguém brinca com ela e você ri com coisas negativas. Aí você fala, mas ela também riu. É lógico, ela vai fazer o quê? Vai morrer lá? Vai chorar? Tem que rir, né, para ver se anima o ambiente. Mas você só fala coisa ruim. Você não tem um elogio, a comida dela é ruim, ela é gorda, ela é feia, ela está cheirando não sei o quê. Fala coisa boa, irmão. Nós aprendemos do curso de hombridade que tudo aquilo que você valoriza é valorizado. Tudo aquilo que você desvaloriza é desvalorizado. Se a tua mulher está desvalorizada, sabe quem está desvalorizando ela? Você, criatura. Porque quando você quer que teu carro fique bonito, o que você faz com ele? Lava, troca a calota, coisa antiga, né? Mas ainda tem calota, troca a roda, passa lustramóveis no assoalho, lá no painel, passa pretinho na roda, você dá um tapa no carro, passa aspirador, limpa. E Jesus falou aqui que você tem que fazer o que com a sua mulher? Purificando-a com a lavagem da água. Então você tem que cuidar dela, limpar ela, ministrar a vida dela. Você tem feito isso? Você só reclama dela. Ah, você é uma linguaruda, você é não sei o quê, você só fala isso, você só faz assim, meu Deus, vamos orar para expulsar esse. Você só detona. Tua mulher vem falar com você, você fala, você precisa se converter. Só palavras assim. Vamos orar para expulsar o demônio que tem dentro. Vou te levar no descarrego. Só fala coisas ruins. Como é que você quer que ela melhore? Quantas vezes você já sentou para ministrar a vida de sua esposa, a falar de Jesus para ela? Né? A limpá-la, como a Bíblia diz, lavando-a com a lavagem da água. Então, a culpa é nossa, irmão. Então, você, marido maduro, você tem que amar a sua esposa como você já o tem feito. E o versículo 6, capítulo 6, versículo 1 diz, vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. É característica de filhos maduros
Enquanto você deve obediência, obedecer. A partir do momento que você não deve mais obediência, honrar. Aí você pode falar, mas quando que o filho não deve mais obediência? Eu, na condição que eu estou, casado, eu não devo mais obediência ao meu pai e minha mãe. Dá um exemplo. Meu pai me ligar 11 horas da noite e falar, Rodrigo, vem aqui em casa lavar o quintal para mim agora, que eu estou mandando. Eu preciso? Não. Falo, pai, então até amanhã. Não faz sentido, né? Rodrigo, vem aqui lavar a louça da minha casa. Não faz sentido, eu não lhe devo obediência. Agora, eu lhe devo honra. Eu posso até fazer essas coisas por honra. Agora, uma criança, um filho que mora com o pai, eu tenho falado isso com os meninos. Tem um monte de jovem aí bravo que não quer mais obedecer o pai. Glória a Deus. Tem um monte de filho dentro de casa aí que não quer mais obedecer o pai e a mãe, porque acha que ficou maior de idade. Você não quer obedecer teu pai, não aceita mais as ordens dele, mas você mora dentro da casa dele, come do pão que ele compra, usa da luz que ele paga e toma banho da água que ele paga também, tem que obedecer. Ah, mas eu não quero. Dica, saia de lá. Ah, mas eu vou para onde? Se vira, filho, não quer obedecer? Se está na casa do pai, tem que obedecer. Ah, mas eu já casei, já saí, já voltei. Eu tenho que obedecer? Tem, não está lá? Comendo da sopinha que tua mãe faz? Tem que obedecer. Ah, mas eu não aceito. Sai de lá. Vai para tua casa. Pague as tuas contas, aí você vai ficar tranquilão. Enquanto você está na casa do teu pai, tem que obedecer. Filhos maduros obedecem. Filhos imaturos que não dão fruto. E é engraçado que é uma bênção para os outros, mas dentro de casa é um leão. Tem que amadurecer. E para fechar, versículo 11 do capítulo 6, Paulo diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. É característica de alguém maduro, pela palavra, buscar o revestimento. Irmãos, nós precisamos crescer. Essa lista aqui, obviamente que eu fui pegando o texto e criando ela, mas a Bíblia está cheia de listas, cheio de remédios que nós precisamos tomar para o nosso crescimento. Essa é uma que eu compilei, obviamente você pode pegar, vai estar disponível lá, eu posso enviar para você. O importante é você crescer. Leia a palavra. Leia a palavra, porque Jesus falou lá em João 15, vocês estão limpos pela palavra. Não tem outro jeito de nós amadurecermos, crescermos e melhorarmos. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Fique em pé. André, pode vir, por favor. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse tempo. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Senhor, nós queremos, de verdade, manifestar o fruto do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, porque nós entendemos a importância dos dons, mas nós queremos equilibrar dons e o fruto, para que possamos manifestar tudo aquilo que o Senhor manifestou enquanto esteve aqui, Pai. Nós te agradecemos pela oportunidade que a Tua palavra nos dá, pela oportunidade que o Senhor nos dá de crescermos, de sermos pessoas cada vez experimentadas e melhoradas, Senhor, para sermos cada vez mais parecidos contigo. Nós queremos ser pessoas melhores, maridos melhores, esposas melhores, filhos melhores, pais melhores, servos melhores, empregados melhores, patrões melhores, irmãos melhores. Senhor, nós queremos melhorar em todos os aspectos da nossa vida, Pai, para glorificarmos o Teu nome. Não é para a nossa honra, não, mas é para a honra e glória do Teu nome. Nós não queremos, Senhor, falar uma coisa, mas viver outra. Nós queremos que a nossa fala esteja condizente com aquilo que nós vivemos, porque nós somos Teus filhos e queremos ser justos e alinhados com a Tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra sobre as nossas vidas e obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém?